algo de Deus vai acontecer. Alguém está comigo? Diga amém. E o tema da mensagem de hoje é o poder da igreja. Come on, somebody. Vamos, tem alguém aqui preparado para ser ativado nessa manhã? Quantos creem que a igreja é poderosa? Diga, eu creio que a igreja de Jesus, vamos, é inabalável, é invencível, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Se você crê nisso, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Mateus 28:18 diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 28 carrega 3 pilares fundamentais da igreja, e é sobre eles que eu quero falar nessa manhã. Eu queria pedir toda a tua atenção para que a nossa história seja transformada a partir do entendimento dessa palavra. A igreja por muito tempo foi perseguida no Brasil, por um longo período menosprezada. Mas a igreja não é uma placa, não é uma instituição, não é uma denominação. A igreja é o corpo vivo de Jesus. E o corpo de Jesus, ele é imparável, ele é inabalável, ele é ilimitado. Quando estamos ajustados a esse corpo, quando não somos mais um item acessório, mas fazemos parte desse corpo, experimentamos a multiforme graça, homens diferentes, debaixo de uma unção diferente, de um chamado diferente, caminhando sobre o mesmo propósito e vivendo aquilo que seria impossível naturalmente. A igreja de Jesus, ela por muito tempo foi perseguida, menosprezada, porque de fato é assustador ver a força que tem a união de tantas pessoas debaixo do mesmo propósito. Nenhum governo segura, nenhum governador, nenhum rei, nenhum faraó conseguiu deter o poder da igreja. Isso não mudou, a igreja continua poderosa. O problema é que muitas vezes esquecemos o que é vocação e chamado de Deus para a igreja, e queremos entrar em assuntos e pormenores que não fomos chamados para nos envolver. Muitas vezes a igreja se tornou muito mais um lugar para discutirmos usos e costumes ou agendas próprias da nossa própria denominação, que ao invés do evangelho ser pregado, em muitos momentos da história do Brasil, a gente viu igrejas evangélicas que usaram o púlpito como palanque político, ou usaram o púlpito como plataforma para uma agenda ideológica ou para defender doutrinas. Mas a igreja de Jesus vai muito além disso. A igreja de Jesus é o corpo vivo de Jesus, que opera milagres, sinais e maravilhas, e que se tornou, a partir do sangue do Cordeiro, inculpável e livre de qualquer acusação. Alguém comigo aqui, diga amém. E Mateus 28 fala sobre 3 pilares fundamentais, e é a partir desses 3 pilares que eu quero que a gente se mova hoje. Primeira coisa que Jesus deixa claro em Mateus 28 é que ele delegou para a igreja dele a sua autoridade. Fala comigo, Jesus delegou a autoridade. Irmão, a autoridade que Jesus delegou para a igreja, ela está acima da morte, das doenças, da enfermidade, da escassez, da falta, dos principados, das potestades, dos cativeiros, das correntes. A autoridade que Deus confiou para a igreja é uma autoridade que não pede licença. Mas muitas vezes a gente está tão acostumado com essa fé que vive em busca do livramento, do escape, que a gente não sabe exercer governo e autoridade. Você quer um exemplo disso? A Bíblia diz que o povo, ele estava cativo por muito tempo, depois ele sai do Egito, ele é liberto,
e ele caminha no deserto, até que finalmente, depois de muito tempo, ele chega diante da terra prometida. Mas a Bíblia também diz que esse povo que teve ousadia para se mover, não teve ousadia para acessar. Eles estão diante da promessa, eles chegaram diante da promessa, mas eles não têm coragem de invadir aquele lugar. Os gigantes são muito grandes, os inimigos são muitos, eles são fortificados. E é interessante porque a gente percebe que um povo que por muito tempo se acostumou a viver pelo livramento, mesmo estando diante da terra prometida, não teve coragem de se mover e governar, de se mover e acessar. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Tem uma parte da igreja que conhece e confia no Deus do livramento, mas ainda não consegue caminhar debaixo de autoridade e de governo. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. Os diáconos, se puderem me ajudar, tem bastante criança agitada hoje, talvez por causa do frio. Me ajuda, por favor, porque eu estou tendo um desafio de conseguir me concentrar, mas vai dar certo, a gente vai chegar lá. A autoridade confiada por Deus para a igreja é uma autoridade que não pede licença. E muitas vezes a gente ora quase como pedindo para que o inferno saia de lugares que a gente deveria passar por cima. Você quer um exemplo? A oração por cura. Muitas vezes a gente pede, se possível for, que essa doença cesse, quando na verdade a oração por cura, você não deve pedir por uma cura que já foi liberada em Isaías 53. Você deve cancelar um espírito de enfermidade que está tentando paralisar uma herança que já é sua. Então a cura não é Deus, se for a tua vontade, faça. Deus está dizendo, é a minha vontade, eu já fiz. O meu filho sangrou no madeiro e o sangue dele é suficiente para gerar cura sobre toda enfermidade. Isaías 53 já se cumpriu certamente. O meu filho sangrou e foi colocado sobre ele todo o juízo e toda a culpa, para que pelas pisaduras dele vocês fossem sarados. Então a vontade de Deus é vida, a vontade de Deus é cura, a vontade de Deus é liberdade, a vontade de Deus é frutificação. Essa é a vontade de Deus. Então quando oramos por cura, não pedimos licença, damos ordem em nome de Jesus. Que todo espírito de enfermidade cesse, que toda palavra contrária seja quebrada, que toda arma forjada contra nós seja desfeita. Elas não prosperarão. Alguém comigo diga amém. A autoridade que Deus confiou à igreja não é para pedir algo para o inferno, é para comunicar algo que já foi estabelecido nos céus. Os seus filhos são herança do Senhor. Você em Jesus é mais do que vencedor. O sangue de Jesus é suficiente. E debaixo desse entendimento caminhamos com autoridade. Ligamos e desligamos na terra coisas que serão ligadas e desligadas nos céus. Alguém está comigo? Diga amém. Lucas 4:18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. A gente usa esse termo poder e autoridade muitas vezes como se fossem a mesma coisa. Deus nos deu poder e autoridade, mas são coisas diferentes. Tem gente que tem poder mesmo sem ter uma autoridade estabelecida. Tem gente que tem autoridade porque tem um cargo ou ocupa um posto, mas não tem tanto poder assim para gerar mudanças. Mas a igreja de Jesus, ela recebeu poder e autoridade. Poder é o dunamis de Deus, é o poder explosivo que gera mudanças. É uma matéria nova gerada a partir da fé, uma nova realidade que se sobrepõe a uma realidade existente. Não é um tumor deixando de ser tumor, mas é um tumor que existia sendo expelido. Não é uma notícia ruim deixando de ser ruim, mas é uma boa nova vindo sobre uma notícia antiga. Não é que aquilo que doía não vai deixar de ser dor, é Deus removendo o motivo pelo qual você sentia dor. Então o poder de Deus, esse poder explosivo, é o haja que gera luz em meio a trevas, é a palavra que traz Lázaro para
fora de dentro de um cativeiro e ele sai do meio de um cenário de morte e volta a viver. O poder explosivo que gera realidades é a palavra que você libera e algo acontece porque você falou. É a palavra que você libera e algo se manifesta porque você profetizou. Agora, autoridade significa poder de mando. Autoridade significa patente. Autoridade significa a estatura com a qual você se move no reino espiritual. Autoridade significa você orar e os demônios saberem quem você é em Jesus, porque sabem o que você carrega. Autoridade é você ligar e desligar, estabelecer, conectar, profetizar e algo acontecer a partir disso. Sabe, uma das chaves que tem mudado a história da nossa igreja, e eu já falei sobre isso algum tempo atrás, é que tudo que um dia o nosso púlpito profetiza, tempos depois o nosso púlpito tem anunciado. E precisa ser assim na sua casa, precisa ser assim com seus filhos, precisa ser assim nos seus negócios. Você precisa exercer essa autoridade que te foi confiada. Muitas vezes usamos dessa autoridade para ligar coisas que não queríamos que acontecessem e nos assustamos quando elas acontecem. Falamos sobre cenários que não são os ideais, falamos sobre medos que a gente tem a preocupação que em algum momento ele se torne uma realidade, mas muitas vezes nós não estamos ligando o futuro, profetizando o que vai acontecer. Irmão, eu estou trazendo existência os estádios já faz algum tempo. Não se assuste quando colocarmos o pé em um deles e a gente viver o que um dia profetizou. Estamos profetizando uma igreja que vai tocar nações, estamos profetizando um avivamento nacional, estamos profetizando o tempo inteiro através de uma fé provocativa, uma realidade desejável. Mas eu poderia usar ao mesmo tempo para profetizar o que não queremos, para declarar o que nos assusta. Mas eu aprendi que falar sobre os meus medos gasta o mesmo tempo que falar sobre os sonhos de Deus. Então, ao invés de falar do que me preocupa, eu preciso falar daquilo que pelos olhos naturais não existe, mas pela fé já aconteceu. Essa é a dinâmica da fé, uma dinâmica de antecipação. É tratar o segundo filho como realidade quando você ainda só tem o primeiro. É tratar a expansão como realidade quando você ainda está estabelecendo a primeira parte. É tratar o novo de Deus como realidade enquanto as coisas ainda não aconteceram. É tratar milagres que não são como se já fossem. É tratar uma cidade como sendo um lugar que Deus confiou enquanto você ainda não está estabelecido num bairro. Irmão, é tratar as coisas não na dimensão do que se vê, mas na dimensão do que se crê, porque aquilo que nós vemos é passageiro, é momentâneo, mas aquilo que nós cremos é eterno, é poderoso, é ilimitado, é infindável. É alguém comigo aqui nessa manhã? Então a igreja de Jesus não foi chamada para se mover de forma natural, até porque naturalmente nós somos fracos. Culturalmente, estamos enfraquecidos. Houve um tempo em que as maiores revoluções eram lideradas pela igreja. Houve um tempo em que as maiores catedrais e universidades e médicos, eles estavam na vanguarda como igreja. Houve um tempo em que os maiores artistas e os maiores espaços e os melhores lugares em cada cidade pertenciam à igreja. Mas para ser muito sincero e realista, o que a gente vive no Brasil como igreja é só pela graça de Deus. Não é justificável pela cultura que temos, não é justificável pela estatura que temos, não, é graça. Deus decidiu pegar o seu corpo e mesmo usando um monte de homens improváveis, começando pelo seu pastor, quando ele opera, não há quem possa resistir. Agindo Deus em nosso favor, não há quem possa impedir o seu agir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele
pode pegar um menino como José, que dormia na noite anterior como escravo e na noite seguinte dorme como governador. Ele pode pegar um menino como Davi, que está no momento cuidando das ovelhas do pai e anos depois está sentado no trono reinando sobre Israel. Ele pode pegar qualquer um, como me pegou, e ele pegou você. Ele pode pegar os seus filhos e caminharmos debaixo de um poder e autoridade que não é daqui, porque de fato o que Deus nos confiou não é da terra para os céus, é dos céus para a terra. Ligamos e desligamos, estabelecemos, concordamos, profetizamos, e aquilo que de forma natural era impossível de acontecer se torna inevitável. Pessoas vão dizer: não tem como acontecer. Os céus estão dizendo: já aconteceu. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Diga comigo: Jesus delegou a sua autoridade. Mateus 16:19 diz assim: e eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Salmos 115:16 diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Romanos 5:17: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, esses reinarão em vida por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Alguém comigo aqui, diga amém. A Bíblia diz: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. A terra Ele confiou aos homens. Irmão, quando a igreja entende o poder que ela carrega debaixo do poderoso sangue de Jesus, a gente não consegue mais ser medroso, a gente se torna ousado. Como Davi, um exército inteiro temendo um homem grande. Davi olha para aquele homem e a única coisa que Davi vê é a vulnerabilidade dele. Aquele homem não carrega uma aliança com Deus, ele era incircunciso, ele não estava debaixo da aliança. Por isso que Davi olha para o gigante e fala: quem é esse incircunciso filisteu? Em outras palavras, ele está dizendo: quem é esse homem que não tem uma aliança com Deus, afrontando um exército debaixo da aliança de Deus? Davi viu o que eles não viram, por isso Davi se moveu de uma forma que eles não se moveram, porque eles olharam para a estatura do gigante e acharam que a estatura do gigante era amedrontadora. Davi viu a ausência de uma aliança e viu que a ausência de uma aliança era um ponto vulnerável que ele poderia acessar. Então ele vai na força do Senhor, ele pega algumas pedras e vai diante de um homem grande, mas o que Davi vê é só um homem desprotegido. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. A aliança de Deus te protege, a aliança de Deus te guarda, a aliança de Deus é o que mantém você escondido. Ele é refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Mas os seus inimigos estão vulneráveis, não há aliança de Deus sobre eles. O tumor não tem uma aliança com Deus, a morte não tem uma aliança com Deus, a escassez não tem uma aliança com Deus, principados não tem uma aliança com Deus, potestades não tem uma aliança com Deus. Então quando o inferno se move contra você, você precisa entender que aquilo que se levanta contra você não é maior do que aquilo que habita em você. Há na igreja de Jesus o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Então não há aliança de Deus com os seus inimigos. Eles virão contra você por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Serão confundidos, como Josafá, que levanta o ministério de adoração à frente da sua guerra, e quando chega no campo de batalha, a Bíblia diz que os seus inimigos se confundem, começam a se degladiar entre si, e quando eles chegam para lutar, não há mais o que lutar, porque os seus inimigos já se derrotaram a si mesmos. Deus está chamando uma igreja que vai se posicionar, e os nossos inimigos se confundirão, e eles mesmos se degladiarão. Você não vai
vai precisar sujar suas mãos com o sangue inimigo. Os seus inimigos aqui serão sucumbidos pela palavra que você carrega. Toda palavra maldita liberada sobre você, todo espírito de morte, toda ansiedade, depressão, todo laço que tenta te paralisar, toda maldição hereditária que acompanhou a tua casa até aqui, nós declaramos frustrados os planos do inferno sobre você. Você é ungido por Deus, guardado por Ele, você foi lavado pelo sangue de Jesus e é suficiente. Alguém comigo aqui diga amém. Aleluia. Então fala comigo, diga: Deus me deu poder e autoridade para ligar e desligar, estabelecer, profetizar, avançar sem medo, e as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Diga: não há cadeias, correntes, grilhões que suportem o peso da glória de Deus. Diga: todo cativeiro quebrado agora, em nome de Jesus. Toda tempestade cessando agora, em nome de Jesus. Todo levante do inferno recuando agora, em nome de Jesus. Diga: tudo que estava desalinhado, fora de ordem, diga: nós damos uma ordem, que o caos cesse agora, em nome de Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre a minha casa e sobre os meus. Diga: que a riqueza de Deus, que não acrescenta dores, seja derramada sobre mim. Diga: que os planos de Deus governem os meus planos. Que a vontade de Deus seja sobre a minha vontade. Que seja feito na terra, assim como é feito nos céus. Diga: e nós avançaremos. Vamos, igreja, declare com autoridade. Diga: avançaremos, romperemos em fé, andaremos sobre as águas. No meio da crise prosperaremos ainda mais, porque nós não somos daqui. A nossa resposta e o nosso socorro vem dos céus. Diga: eu e a minha casa pertencemos ao Senhor, serviremos ao Senhor e viveremos ainda esse ano o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, se for para Jesus, você pode fazer melhor. Será que alguém pronto aqui pode fazer barulho? Aleluia! Quantos estão prontos para caminhar debaixo de poder e autoridade? Quando Deus confiou à igreja poder e autoridade, eu vou usar uma analogia aqui. É como se o timbre da voz de Jesus agora revestisse o timbre da sua voz. É por isso que quando você fala, o inferno não te ouve, ele ouve Jesus falando. Quando você dá uma ordem, não é a sua ordem, é uma ordem de Jesus sendo liberada através de você. Quando você profetiza, não é só o que você deseja, mas é a própria voz de Deus ligando o que você está ligando e chancelando o que você está falando. Alguém comigo aqui, em nome de Jesus? É por isso que quando você declara, profetiza, a Bíblia diz que nos foi dada a autoridade para ligar e desligar. Essa autoridade não era nossa, não poderia ser comprada, não poderia ser conquistada, mas militamos debaixo de uma procuração a partir dessa autoridade. Então, quando chegamos no reino espiritual e falamos algo, o inferno poderia até perguntar: mas quem é que está falando? Você vai pegar uma procuração que está revestida pelo timbre da própria voz de Deus, e você está dizendo: é o próprio Deus falando através de mim. Seja, haja, se abra, aconteça, recue, cesse agora, em nome de Jesus. Alguém comigo aqui diga amém. Isso é tão forte, irmão, que até quando fazemos um convite para a salvação, a Bíblia diz que é como se Deus falasse através de nós. A Bíblia diz: fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Mas não só isso, recebemos também o ministério da reconciliação. Por isso, todas as vezes que dizemos reconciliem-se com Deus, olha o que a Bíblia diz: é como se o próprio Deus falasse
através de nós. Pastor, torna mais claro essa passagem. Eu vou tornar. A Bíblia está dizendo que quando falamos sobre a obra de salvação de Jesus e quando convidamos alguém para acessar a graça pela fé, é como se o próprio Deus falasse enquanto falamos. É como se no momento do apelo, quando a gente fala, feche teus olhos, você quer entregar a sua vida para Jesus, dê um passo à frente, a gente quer orar por você. A Bíblia está dizendo que é um homem falando, mas é a voz de Deus que está sendo ouvida. É um homem profetizando, mas é a voz de Deus que está sendo ecoada. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos lá, Goinha, Deus está fazendo algo aqui nessa manhã. Vamos, exalte a Ele, exalte a Ele. Aleluia. E é por isso que a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Porque a nossa vitória não vai ser conquistada na próxima batalha. A nossa vitória já foi conquistada na batalha da cruz. A cruz do Calvário e o sacrifício de Jesus nela estabeleceram a nossa herança. Esse é o poder da igreja. O poder da igreja é o poder da herança. O poder da igreja não é o que conquistamos, é o que Jesus conquistou. Não é o que fazemos, é o que Jesus já fez. Não é quem somos, mas é o que nos tornamos nele. Não é o que falamos, mas é o que ele fala através de nós. Você se tornou boca de Deus na terra, irmão. Você está ligando e desligando. A Bíblia diz que a língua carrega poder de vida e de morte. Aquele que gosta de usá-la comerá do seu fruto. Então a igreja de Jesus precisa falar o que quer ver, não o que está vendo. O que estamos vendo? Caos, medo, ideologia de gênero, aborto, crise de identidade. Não. O que queremos ver? Uma geração salva, os nossos filhos caminhando nos caminhos do Senhor, as portas do inferno fechando e as portas de Deus se abrindo com portas de milagres, recursos, provisão. Queremos ver vidas batizadas nas águas, queremos ver famílias restauradas, casamentos restaurados. Então para de falar o que você está vendo, começa a falar o que você quer ver. Use bem do poder e da autoridade que te foi confiada. Gênesis é um exemplo da dinâmica criativa de Deus. Ele vê trevas, mas ele fala luz. Pega isso aqui, irmão. Deus vê trevas, mas ele fala luz. Ele vê uma terra sem forma e vazia, mas ele fala separação de uma porção seca de uma porção molhada. Ele vê esterilidade, não havia nenhuma espécie, mas ele fala a vida. Todos os seres sejam multiplicados segundo a sua espécie, todas as árvores multipliquem-se segundo a sua espécie, aves dos céus, peixes do mar. Então a dinâmica criativa de Deus e o poder e a autoridade que Ele usa não é para dizer o que está vendo, porque isso é relatório, é para profetizar o que Ele quer ver. Isso é voz profética. Tem muito crente que está se tornando especialista em criar relatórios. A igreja está assim, a minha casa está assim, o mercado está assim. Deus não te chamou para dar relatórios, Deus te chamou para profetizar. Abre a tua boca e profetiza. Um profeta é levado por Deus até um vale de ossos secos. Ele vê um vale de ossos secos, existe morte, os ossos estão ressequidos, não tem como nada acontecer. Mas a partir do momento que o profeta profetiza o que quer ver, algo novo acontece. Vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor, voltem a viver. E um vale de ossos secos se tornou um exército forte e poderoso. Alguém comigo aqui, diga amém. Eu tenho 10 minutos, eu preciso correr. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa manhã? De verdade, alguém pode celebrar Jesus aqui nessa manhã? Aleluia. Segundo pilar fundamental da igreja. Ainda bem que eu vim, Jesus. Jesus delegou sua autoridade. Jesus deixou a sua mensagem. A mensagem que a igreja carrega é o tema principal e mais importante do que qualquer outro tema que a gente possa falar. Podemos falar sobre política, devemos falar sobre política. Podemos falar sobre
Negócios, devemos falar sobre negócios. Podemos falar sobre relacionamento, devemos falar sobre relacionamento. Porque a igreja toca toda a criatura e a nossa dinâmica de vida prática, ela tem todas as orientações de conduta, de pensamento, de caráter, de conjunto de ideias, tudo isso foi estabelecido pela palavra. Mas a mensagem central do Evangelho fala sobre reconciliação, de um escravo que se torna filho, de um cativo que pelo sangue de Jesus se torna livre, de alguém que foi separado pelos seus maus pensamentos, mas através do sacrifício de Jesus foi reconciliado com Deus. A mensagem do Evangelho que nos foi confiada fala a respeito de um caminho que Deus construiu do céu para a terra. Enquanto vemos em Babel homens tentando construir uma torre da terra para os céus, vemos na nova aliança o próprio Deus construindo um caminho do céu para a terra. Vemos o único Filho de Deus sendo rasgado no madeiro para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. E é essa mensagem que salva o cativo, essa mensagem que gera salvação, transformação de vida, metanoia, mudança de mente, mudança de identidade, mudança de natureza. Qualquer outra mensagem que não seja essa mensagem se torna secundária. Algumas inclusive se tornam supérfluas. Tem coisas que se a gente falar, tendo falado isso, está tudo bem. Mas qualquer coisa que a gente falar sem ter falado sobre isso, perde o seu valor. A mensagem central do Evangelho fala a respeito de uma nova natureza, um novo nascimento. E quando falamos do poder da igreja, a gente precisa entender que o poder da igreja não está em animar pessoas, não está em ajudar pessoas, embora tudo isso seja bom. Pessoas recebem um bom ânimo quando ouvem uma palavra de fé, pessoas recebem ajuda através de projetos de justiça social, mas a igreja não se resume à caridade, a igreja não se resume a um lugar onde somos renovados para viver mais uma semana. A igreja é um centro de liberação de destinos, é um lugar onde alguém que estava fadado a uma morte eterna recebe de Deus o acesso à vida eterna. A igreja é um lugar tão poderoso e o púlpito é um lugar tão importante, que todas as vezes que o Evangelho é pregado, só tem dois caminhos: ou vai gerar juízo para quem ouviu e não creu, ou vai gerar salvação para quem creu e se arrependeu. A igreja de Jesus recebeu do próprio Deus uma mensagem. Você está comigo? Diga amém. A mensagem do Evangelho poderia se resumir em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto de usar na versão Incendiários, eu sempre brinco com essa versão, para simplificar o entendimento de João 3,16. A Bíblia diz mais ou menos assim: Deus amou você de tal maneira que Ele aceitou a ideia de abrir mão de Jesus por um tempo, mas não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. Ele poderia ter resetado a criação e feito de novo, como Ele fez no dilúvio. No dilúvio Ele poupa uma família e recomeça todas as outras. Ele poderia ter abortado o projeto, como eu e você já fizemos tantas vezes, com um relacionamento que é desgastante, ou com uma empresa que dá muito trabalho, ou com uma igreja que a gente não concorda com algumas coisas, ou com algo que para a gente custa, a gente fala: quer saber, eu não preciso disso. Quantos aqui já usaram essa frase em algum momento? Eu não preciso passar por isso. Agora imagina o Deus Criador que acabou de criar algo que acabou de cair. Ele estabelece dois homens, homem e mulher, dois seres, e acabaram de cair no jardim. Deus poderia ter falado: tá bom, vamos lá, de novo. E se caísse de novo, vamos lá, mais uma vez, de novo. Mas não é isso que a história diz. A história diz que antes da fundação do mundo Ele já havia preparado o cordeiro. Antes do homem pecar, Ele já havia preparado o escape. Antes de nos afastarmos, Ele já havia preparado um plano de reconciliação. Antes de nos perdermos, Ele já havia preparado um projeto para nos encontrar. E essa mensagem, que ela atravessa gerações, é por essa mensagem
que os heróis da fé aguardavam o cumprimento dela. Hebreus 11 diz: todos esses heróis da fé aguardaram o cumprimento da promessa, mas morreram sem vê-la se cumprir. A gente lê Hebreus 11 e a gente fala, não faz sentido, se os heróis da fé não viram o cumprimento das promessas, como que eu vou ver os cumprimentos das minhas promessas? Mas as promessas que os heróis da fé não viram se cumprir não eram promessas pessoais, era uma promessa que eles aguardavam, que em algum momento Deus enviaria o seu filho e o verbo seria encarnado e o filho de Deus sangraria no madeiro, porque maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro, e então haveria salvação por meio de uma reconciliação estabelecida a partir de uma nova aliança. Irmão, o que Abraão não viu, o que Moisés não viveu, o que Davi não viveu, nós nascemos num tempo em que já se cumpriu. O Filho de Deus já veio, o Messias já foi entregue, ele foi morto e ao terceiro dia ele ressuscitou. Estamos debaixo de uma aliança que não vai se cumprir, ela já se cumpriu. Aquilo que o profeta Joel havia declarado: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Já se cumpriu em Atos 2, os céus se abriram, estavam todos reunidos em um só lugar, até que veio sobre eles revestimento de poder, e a igreja de Jesus foi revestida de poder e autoridade. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Há alguém comigo aqui? Diga amém. E essa é a mensagem. A mensagem que vale a pena gastar a vida para falar, a única mensagem capaz de mudar uma geração, de ressuscitar mortos, de curar enfermos, de libertar cativos, de restaurar casamentos, de mudar o caráter de um homem ruim, transformá-lo em um homem bom. A única mensagem capaz de pegar um perseguidor de igrejas como Saulo e transformar num plantador de igrejas como Paulo. A única mensagem que faz alguém como Estevão, mesmo sendo apedrejado, vendo a glória de Deus resplandecendo sobre a sua face, porque sabia que a vida eterna estava aguardando. A mensagem da cruz do Calvário é a única mensagem que vale a pena ser propagada pela igreja de Jesus. Alguém comigo aqui? Diga amém. Então fala comigo. Jesus entregou para a igreja a autoridade e Ele nos confiou a sua mensagem. Qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho fala sobre substituição, fala sobre algo que eu e você jamais faríamos, mas Ele fez. Fala sobre alguém que era bendito e se fez maldito para você ser abençoado. Fala sobre alguém que era livre e se fez escravo para você ser liberto. Fala sobre alguém que era filho e se fez pecado para você receber filiação. Fala sobre alguém que estava na glória e veio para a terra para você poder acessar a glória. Fala sobre alguém que tinha vida, que era a própria vida e que enfrentou a morte para que nós que estávamos mortos em delitos e pecados pudéssemos voltar a viver. A mensagem do Evangelho fala sobre substituição. Igreja, olha para mim. Tudo o que a gente profetiza aqui sobre bênçãos financeiras, com portas se abrindo, milagres, sobre estabelecermos novos lugares, caminharmos em uma dinâmica de poder e autoridade, ligarmos e desligarmos, tudo isso é maravilhoso, mas é passageiro. Um dia fecharemos os nossos olhos pela última vez, e é aí que começa o acesso à eternidade. É aí que tudo aquilo que a gente conquistou deixa de ter valor, porque não dá para usar para o lugar onde estamos indo aquilo que conquistamos aqui. Aquilo que conquistamos é passageiro, as dores que enfrentamos também. A Bíblia diz: todo o nosso sofrimento leve e momentâneo está acrescentando, gerando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. A dor vai passar, o choro vai passar, o luto vai passar, a perda vai passar, o medo vai passar, a ansiedade vai passar. Essas realidades não estavam no jardim antes da queda. Não havia medo, porque a criação não conhecia o inimigo. Não havia morte, porque fomos feitos como Deus. Só depois da queda que o nosso tempo foi limitado a 120 anos. Não havia dores de parto. A gestação se torna um sacrifício depois da queda. Antes era só um deleite. Não havia calendário,
o tempo não era limitado. Não havia limitação. O homem foi feito imagem e semelhança do Criador. É para esse lugar que a cruz nos trouxe de volta. A cruz nos trouxe de volta para um lugar como se o pecado nunca tivesse existido. A cruz restaurou em nós a imagem e semelhança do Criador. Os céus olham para alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus e vem o próprio Cristo nele. Não é mais você que é visto, é Cristo em você. Não é mais sobre o que você quer viver, é sobre o que Deus quer fazer em você. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Alguém comigo aqui em nome de Jesus, diga amém. Alguém que pode celebrar Jesus aqui nessa manhã? Vamos, alguém aqui que ama a mensagem da cruz, alguém aqui que é apaixonado por essa palavra. Somos mais de 22 mil famílias conectadas. Você pode celebrar Jesus. São mais de 11 nações online com a gente agora. Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Quando éramos escravos do pecado, estávamos livres da lei, não precisávamos cumprir a lei. Mas agora que fomos reconciliados, estamos livres do pecado e somos escravos de Deus. Ou seja, você está vinculado com Deus de tal forma que não há mais separação. Você foi comprado. A Bíblia diz que Jesus comprou com seu próprio sangue para o seu Pai homens de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. Nós fomos reconciliados com Deus, não há separação. Por isso que João 15 fala sobre algo tão poderoso. João 15 diz: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15 está dizendo que se a gente estiver tão conectado com Deus a ponto das palavras dele serem tudo em nós e nós estivermos completamente nele, tudo que você vai desejar pedir já é o que Deus quer te dar. A tua agenda se tornou a agenda de Deus, a tua vontade é a vontade de Deus, os teus sonhos se tornaram os sonhos de Deus. Então tudo que você vai viver, Deus já preparou para você. O salmista diz: todos os meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Irmão, você pode caminhar sozinho, fazendo a sua própria história, ou você pode caminhar com Deus, vivendo uma história que já foi escrita por Deus. Aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou no teu coração, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam e caminham debaixo do seu propósito. Então a mensagem que foi confiada à igreja é: arrependam-se e esqueçam as coisas que ficaram para trás e recebam de Deus uma nova natureza, uma nova identidade, um novo destino. O que é o arrependimento? A partir da mensagem da cruz, é você se nojar do que você se tornou e você nascer para quem Deus sempre quis que você fosse. Você olhar no espelho e ver: não existe um caminho bom em mim, um pensamento bom em mim, meu coração é mau. Mas a partir de Jesus você perceber que Jesus está ganhando espaço em você. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Os meus pensamentos estão mudando, a minha mente está mudando, os meus desejos estão mudando, a minha agenda está mudando. Alguém comigo aqui diga: eu creio que a mensagem da cruz é suficiente. Em terceiro lugar, eu finalizo com esse último pilar. A igreja recebeu de Deus a autoridade. Fala comigo: poder e autoridade. A igreja recebeu poder e autoridade para ligar e desligar, estabelecer, profetizar, caminhar acima de principados e potestades. Efésios 6:10, a nossa batalha não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós recebemos de Deus armaduras. Nós fomos comissionados por Deus através de uma procuração. Você em Deus é poderoso, irmão. Você em Deus é invencível. Você em Deus é inabalável. Você em Deus é ilimitado. Recebemos dele também a sua mensagem. Ele nos confiou uma mensagem.
E esse é o chamado universal de todo aquele que foi salvo. Ide por todo mundo, pregue o evangelho, façam discípulos, batizem em meu nome. E o terceiro pilar fundamental da igreja, e glória a Deus por isso, é que Ele nos prometeu a sua companhia. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 28:18, que é o texto central da mensagem de hoje, e eu vou ler para a gente finalizar. Diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Essa é a mensagem. E o terceiro pilar: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu, se fosse você, estava celebrando com mais força. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Igreja, pega isso aqui em nome de Jesus. Não existe nada mais poderoso no reino de Deus do que a presença do Rei. Olha para mim. Não existe nada mais poderoso no reino de Deus do que a presença do Rei. Porque um reino sem rei não se sustenta. Um reino sem rei tem leis, tem regras, mas não tem a presença. A companhia que nos foi confiada e garantida é a resposta para qualquer desafio que você tenha. Por que as coisas vão cooperar, pastor? Porque a presença de Deus habita em você. Por que os inimigos vão bater em retirada? Porque a presença de Deus habita em você. Por que as portas vão se abrir sem que eu faça força? Porque a presença de Deus habita em você. Porque a presença de Deus habita em você. Você não foi chamado por Deus para ser uma pousada de Deus. Você foi chamado por Deus para ser uma morada de Deus. Ele não te visita, Ele habita em você. É algo que é estabelecido, é para sempre. Deus, Ele escolheu habitar em você. O Deus que chama as estrelas pelo nome e elas se apresentam enfileiradas, é o mesmo Deus que se apequenou, e eu coloco entre 3 aspas, para caber dentro da sua própria criação. Irmão, o Deus que fez os fundamentos da terra, o Deus que estabeleceu o cosmos, o Deus que fez todas as coisas que existem quando nada existiu, esse mesmo Deus que é tão grande a ponto de passear na eternidade e estabelecer tudo mesmo quando nada existe, Ele decidiu se apequenar para caber dentro da sua própria criação. Deus habita em você, Deus habita em você, a vida de Deus habita em você. Você é morada de Deus, você é tabernáculo de Deus. Ele tabernaculou entre nós, Ele habita em você. O seu coração foi feito um altar. É por isso que nós chamamos o palco de palco. Pastor, isso aqui é um altar? Não, isso aqui é um palco, porque o altar de Deus é você, é o teu coração. É nesse lugar que Ele é adorado, é nesse lugar que Ele foi centralizado, é nesse lugar que Ele foi estabelecido. Por isso nós abrimos o nosso coração para Ele habitar e reinar e governar. Alguém comigo aqui, diga amém. Por isso que eu sempre chamo auditório de auditório. Pastor, lá no templo 3, lá no santuário. Não, santuário somos nós. Não, o templo é você, a habitação de Deus é você. Isso é só auditório. Você pode pintar o auditório, você pode modificar o auditório, você pode usar para outro fim o auditório, mas você não, você é uso exclusivo de Deus. Não há outro fim de uso em você. Você não serve para mais nada além de ser filho de Deus. Você foi ungido por Deus, você é propriedade de Deus. Há um selo sobre você, há uma patente sobre você, há alguém que governa você, e Ele é dono de tudo, e Ele é proprietário de tudo, e ainda assim te deu autoridade para que você usufrua. Você foi feito herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. Então Ele é ciumento, Ele não abre mão de você, Ele não negocia você, Ele não empresta você, Ele não aluga você. Auditórios são alugados, cedidos, emprestados. Você não. Deus não abre mão de você. Alguém comigo aqui em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que
sustenta você de pé é a presença que habita em você. O que afugenta os seus inimigos é a presença que habita em você. O que garante o teu futuro é a presença que habita em você. A presença muda o ambiente. Você entra no ambiente e as pessoas falam: cara, tá diferente. Quantas vezes já ouvi pessoas falando: pastor, você sobe, quando você começa a falar eu sinto o ambiente mudando. A presença, eu sem a presença você não consegue ouvir 3 minutos. Com a presença tem gente que ouviria mais de 1 hora. O louvor tem algo diferente. Os meninos começam a cantar e muda a atmosfera e parece que a gente está acessando os céus. É a presença atrai os céus para a terra. A presença atrai presenças angelicais. A presença faz com que milagres que eram impossíveis se tornem inevitáveis. Tudo acontece na terra por causa da presença. Alguém comigo aqui, diga amém. E ela está disponível. Fala para quem está do seu lado: está disponível. E a igreja foi chamada para isso. A igreja foi chamada para caminhar debaixo de poder e autoridade, para apresentar e guardar confiadamente a sua mensagem, e para não viver longe da sua companhia. A presença de Deus é tudo que nós temos. Na antiga aliança, a glória era algo que poderia visitar, era algo que pontualmente poderia se mover. O cabode de Deus significa o peso da glória de Deus. A gente vê, por exemplo, quando o templo de Salomão foi aberto, a presença de Deus invadiu aquele lugar, a glória de Deus invadiu aquele lugar, ninguém conseguia ficar de pé. No Santo dos Santos, você via a glória de Deus manifesta na Arca da Aliança, o cabode, mas existe um termo também chamado icabode. A glória de Deus se foi. Não tem nada pior do que você ver um ministério ou um homem de Deus em que você não vê mais Deus nesse homem ou nesse ministério. Não tem nada pior do que você ver alguém que já foi tão usado e tão cheio e carregava unção e que era encharcado da vida de Jesus, e hoje é alguém vazio que está no modo automático, falando as mesmas coisas que falava e não carregando mais o que carregava. Irmão, se tem algo que a gente precisa temer, é não sair desse lugar e não deixar de carregar e preservar essa presença. Você está comigo? Diga amém. A Bíblia diz que se uma mosca cai sobre um frasco de perfume, todo o perfume se perde. Agora, os vitimistas vão dizer: a culpa não foi minha, a mosca caiu. Mas os homens de Deus precisam entender: só cai uma mosca dentro de um frasco de perfume se esse perfume está descoberto. Precisamos preservar esse lugar, precisamos preservar a presença. Deus, você pode tirar tudo de mim, mas não me tira a tua presença. Jesus, eu preciso da tua presença. Jesus, eu só me movo na tua presença. Jesus, eu não me garanto sem a tua presença. A tua presença me renova no meu dia mal. A tua presença me empodera quando os meus inimigos me cercam. A tua presença é a minha garantia de que portas vão se abrir. É como uma porta com sensor de presença de uma loja, de um shopping. Você pisa, ela detecta a presença e se abre. No reino de Deus é assim. As portas que você vai acessar vão se abrir sem você fazer força, porque você carrega a presença. Aonde você vai existe um bom perfume. Jesus é percebido em você. Jesus, ele tem liberdade em você. Jesus se move em você. Jesus, ele se move na sua casa. Ele se move nos seus filhos. É por isso que ele precisa ser o sócio majoritário da tua empresa. Tem homens aqui que criaram conselhos consultivos na sua empresa, mas nunca pediram um conselho para Deus, e não entendem por que coisas estão fora de ordem. Porque você pede conselhos a homens, mas não pede conselho ao seu pai. Coloca para ele o melhor lugar, a melhor cadeira, a melhor posição. Se ele falar, iremos. Se ele falar, compraremos. Se ele falar, avançaremos. Mas se Deus não falar, esperaremos até que venha uma palavra. Nenhum pé se move, nenhuma mão se levanta sem que haja uma palavra de Deus. Agora, quando ele fala, irmão, não importa se a conta não fecha, se não faz sentido, se homens não concordam, se Deus disse que vai acontecer, nós sabemos, já aconteceu. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Fala comigo, está disponível? Está disponível.
Está disponível, isso é o Evangelho. Religião vai falar, você precisa fazer para acessar essa presença, você precisa fazer para merecer. O Evangelho fala, nenhum de nós seria digno de poder carregar o que carregamos, mas pela misericórdia de Deus, Ele nos tornou filhos, Ele nos tornou morada, Ele nos tornou habitação. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 23:13: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Religião coloca tantas coisas para que possamos acessar isso. O Evangelho fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O reino de Deus está disponível e Ele está próximo. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas 17:20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Irmão, pega isso aqui. Aleluia. Quando Jesus fala que o reino de Deus está entre nós, Ele está falando não só de um período vindouro, mas Ele está falando de proximidade. Se alguém do seu lado carrega a vida de Deus, o reino de Deus está bem perto de você. O reino de Deus está entre vocês. Somos parte desse reino, embaixadores desse reino. Falamos em nome desse reino. Temos autoridade para ligar e desligar coisas a partir desse reino. Somos parte. Então quando você entrar na tua casa hoje, mesmo que talvez alguns lá não creiam em Jesus ou não sejam salvos, o reino de Deus está entrando na tua casa. Quando você chegar na tua empresa, fecha a porta do teu trabalho e profetiza, não tem um funcionário cristão, você não tem um sócio cristão, Pai, o reino de Deus está nesse lugar, a tua bênção está nesse lugar, eu reivindico as realidades dos céus sobre esse lugar, que a tua presença invada esse lugar, que o inferno seja dissipado, que as trevas recuem, porque eu cheguei aqui e eu carrego a tua vida, e a tua vida é suficiente, onde ela habita algo acontece, e onde há liberdade para que ela flua, coisas sobrenaturais se movem. Você recebeu de Deus, e eu preciso finalizar, fica de pé no seu lugar. Poder e autoridade. Nos foi confiado uma mensagem, e Ele garantiu para nós a sua companhia. Você não está sozinho. Feche teus olhos no teu lugar, eu quero orar com você. Enquanto o instrumental lidera a gente, você que é batizado com o Espírito Santo, seja livre. 23 mil famílias online, talvez a gente seja 46 mil pessoas, talvez sejamos 50 mil pessoas ao mesmo tempo aqui, debaixo desse mesmo Espírito. Feche teus olhos em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando dois ou mais estiverem reunidos no nome dEle, lá Ele estará. A Bíblia diz que quando concordarmos a respeito de qualquer coisa debaixo dos céus, assim será feito. A Bíblia diz que se ligarmos na terra, algo será ligado nos céus. Se desligarmos na terra, algo será desligado nos céus. Então eu queria te convidar de olhos fechados até esse momento com Deus. Não se esquece, irmão, você está encharcado da vida de Deus. Você foi feito casa de Deus. Você é morada dEle. Ele habita em você, Ele se move em você. E se você der liberdade, Ele vai fazer coisas que você ainda não viu fazer. Ele quer gerar em você coisas que você ainda não viu gerar. Ele quer remover cada vez mais a aparência que você tem de você e gerar cada vez mais a aparência dEle em você, até que não dê mais para diferenciar quando é Ele, quando é você. Você falando vai ser o próprio Deus falando, você sonhando vai ser o próprio sonho de Deus se movendo. Você vai caminhar debaixo da vontade dEle, você vai caminhar debaixo da agenda dEle, você vai se mover debaixo do tempo dEle. E agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Salmos 91:9 diz: se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal atingirá e desgraça alguma chegará.